Após tantas reviravoltas, mentiras desmascaradas e alianças improváveis, o destino começa a traçar novos caminhos na vida de Clarice, Beatriz e todos ao seu redor. Tudo começa com Maristela, movida por um desejo ardente de vingança. Decidida a destruir Clarice, ela parte em busca de Geraldo, um homem que guarda segredos enterrados e pode virar o jogo a seu favor. Ao lado de Juliano, Maristela planeja a estratégia: oferecer uma quantia generosa a Geraldo, certa de que, como sempre, ele venderá seu silêncio para quem pagar mais. Não temos outra escolha a não ser ir atrás do Geraldo, ela afirma com convicção. Juliano hesita e pergunta como encontrar o homem, mas Maristela já tem a resposta: contratar o melhor detetive da cidade, do mesmo jeito que fizeram da última vez. Enquanto eles tramam, em outro canto da cidade, Bia se aproxima de Arlete e descobre um passado doloroso de sua mãe, Valéria. Arlete revela que Valéria sonhava com uma vida tranquila, uma família. Tudo que ela acreditava que o Dr. Juliano poderia lhe oferecer. Mas ele a enganou. Sozinha e com uma doença no coração, Valéria decidiu lutar por seus direitos, enfrentando o homem que um dia amou. Arlete, emocionada, confessa ter sido manipulada pelos Alencar por anos. Eles enviavam telegramas e dinheiro falsos, fazendo-a acreditar que vinham da filha. Flora, fingindo ser Isabel, foi o único elo entre ela e uma esperança frágil. Bia ouve tudo, chocada, e seu laço com a avó se fortalece ainda mais. Na mesma hora, Clarice recebe uma visita da advogada Amália, que traz boas notícias. Sua identidade verdadeira foi finalmente reconhecida. Finalmente posso voltar a ser Clarice de Souza Dourado, ela diz emocionada. Isso significa que pode iniciar o processo de divórcio de Juliano. Apesar da felicidade, Clarice teme a reação dele. Beatriz, ao seu lado, garante apoio. Não precisa se preocupar. Vamos derrubar esses canalhas de uma vez por todas. Pouco depois, Maristela finalmente encontra Geraldo. Cansado de ser perseguido, ele questiona o motivo da visita. Maristela, com sua lábia afiada, faz a proposta: 1 milhão para um depoimento que sustente sua versão sobre a morte de Valéria Batista. Geraldo, seduzido pelo dinheiro, aceita, sem saber que essa decisão selará seu destino. Enquanto isso, Zélia revela seu plano a Mônica. Com a família Alencar sob investigação por assassinato e fraudes, ela aguarda o momento certo para agir. Quando eles estiverem encurralados, vou aparecer como Branca Rangel e processá-los por má administração, ela anuncia. Mônica teme pela segurança delas, mas Zélia está decidida, entrou para vencer. Em meio a esse turbilhão, Beatriz decide enfrentar sua mãe. Pede que Clarice faça Bia confessar o roubo do colar, para não carregar a culpa alheia. Dividida, Clarice promete tentar. Quando confrontada, Bia, ainda se recuperando da cirurgia, fica surpresa. Clarice pergunta diretamente: "Você pegou o colar?" Assustada, Bia mente. Clarice acredita nela, e Beatriz, sentindo-se traída, explode de raiva. Clarice se vê então no olho do furacão. De um lado, a filha que busca justiça. Do outro, a menina vulnerável que pode ser a culpada. Essa guerra entre as filhas força Clarice a escolher um lado. Entre amor e verdade, ela precisará tomar decisões que podem mudar o destino de todos. No fim das contas, a pergunta que fica é: quando todas as máscaras caírem, quem sairá vencedor? Clarice estava sentada em silêncio na sala tranquila, a luz do entardecer filtrando-se pela cortina fina, tingindo seu rosto com uma expressão pensativa. Sua mente estava um turbilhão. Beatriz, forte, racional, estava furiosa, sentindo-se abandonada. Bia, frágil, cheia de dores. Mais uma vez fazia Clarice duvidar de si mesma. Ser mãe nunca foi fácil, especialmente quando o amor maternal é dilacerado por segredos e uma confiança frágil. Amália voltou, trazendo uma pasta de documentos. "Podemos começar o processo já amanhã", disse ela. Mas Clarice não tinha mais certeza de nada. "Perdi anos vivendo sob uma máscara que não era minha", falou, com a voz embargada. "Agora, mesmo recuperando meu nome, Clarice de Souza Dourado, não sei mais quem eu sou." Do outro lado da cidade, Maristela encontrou Flora em um bar vazio. Geraldo aceitou, anunciou, com um sorriso torto. Flora, desconfiada, perguntou:
Você tem certeza de que ele vai cumprir? Maristela deu de ombros. Com 1 milhão na mão, ele dirá qualquer coisa que eu quiser. Mas nos olhos dela havia um brilho de apreensão. Ela sabia que alguém como Geraldo jamais seria leal, nem mesmo ao dinheiro. Enquanto isso, Zélia contatava secretamente um promotor de justiça de alto escalão. Tenho provas da fraude e lavagem de dinheiro dos Alencar, disse com voz firme, clara pelo telefone. Do outro lado, o homem suspirou. Se você aparecer como Branca Rangel, sabe o que vai acontecer. Zélia riu de modo amargo. Passei a vida toda fugindo. Agora quero recuperar meu nome, custe o que custar. Beatriz, por sua vez, foi até Bia. O quarto do hospital ainda cheirava antisséptico. A luz suave iluminava o ambiente. Bia evitava o olhar da irmã. Mas Beatriz já não tinha paciência. Por que você não disse a verdade? Por que deixou a mãe desconfiar de mim? Bia ficou em silêncio, os lábios apertados. Finalmente, sussurrou quase inaudível. Porque eu tinha medo. Não queria que a mãe me odiasse. Beatriz recuou, sentindo-se atingida no coração. Você não entende, você destruiu tudo. Clarice entrou exatamente nesse momento. Seu olhar encontrou as duas filhas, duas partes do seu coração, agora em lados opostos da batalha. Não podemos continuar assim, falou, calma mas firme. Se há uma verdade, vamos encará-la juntos. Se há uma mentira, ela termina aqui. No silêncio que se seguiu, tudo pareceu parar. Não havia mais espaço para falsidades, nem tempo para hesitar. Ao mesmo tempo, Juliano começava a sentir a pressão apertar. Seu escritório de advocacia recebeu uma intimação. Maristela, fria, mantinha distância. Até Flora já não queria colaborar. Pela primeira vez em anos, ele sentia o controle escapar. No hospital, Clarice chamou Bia para fora. Abraçou a filha por um longo momento. Não preciso que você seja perfeita. Só quero a verdade, disse. E pela primeira vez, Bia chorou alto. Eu peguei o colar. Mas não sabia que era tão importante. Só queria chamar atenção. A confissão caiu como chuva após a seca. Clarice apertou a filha contra si, dolorida, mas aliviada. Beatriz, no corredor, ouviu tudo. Fechou os olhos, uma lágrima silenciosa caiu, carregando raiva e compaixão. No dia seguinte, Clarice e Amália protocolaram um pedido de divórcio. Juliano ficou furioso, mas já não tinha cartas na manga. Enquanto isso, Geraldo, pago por Maristela, apareceu na audiência especial. Mas algo inesperado aconteceu. Ele mudou seu depoimento. Eu sei quem matou Valéria Batista. E não foi Clarice, disse, olhando fixamente para Juliano. Foi ele. A sala ficou em murmúrios chocados. Clarice ficou petrificada. Juliano empalideceu. Maristela quase desabou. E assim, tudo começou a ruir. Geraldo estava no centro do tribunal, olhar duro como pedra, voz seca, mas firme. Todos ficaram paralisados, ninguém esperava que ele, um homem antes comprado com dinheiro, fosse o estupim da verdade. Não posso continuar em silêncio, disse ele. Eu vi o que aconteceu naquela noite. Juliano estava na casa da Valéria. Eles brigaram. Ela ameaçou expor tudo. Juliano levantou-se de repente, gritando: esse velho está mentindo. Ele é um alcoólatra inútil, não sabe de nada. Mas ninguém mais ouviu. Um oficial do tribunal avançou, convidando-o a sair da sala. Antes de ser levado, Juliano olhou para Clarice. Olhos cheios de pânico e raiva. Ela não desviou o olhar. Ficou ali, como uma coluna no meio da tempestade, com olhos marejados, mas firmes. O caso abriu imediatamente uma nova linha de investigação. Amália, incansável, virou guerreira. Trabalhou junto com o promotor para coletar mais provas. Notas fiscais, ligações, transferências anônimas. Tudo começou a se encaixar, revelando o verdadeiro Juliano. Um manipulador, falso, que vivia de relações podres. Maristela, percebendo que foi enganada, procurou Flora. Você sabia de tudo, não é? Me deixou confiar num cobra venenosa como ele. Flora sorriu, irônica. Eu não forcei você a acreditar. Você escolheu acreditar.
como todas as mulheres que ficam cegas pelo poder. A frase a deixou muda. Pela primeira vez, ao se olhar no espelho, não reconheceu mais a si mesma. Viu apenas uma mulher solitária e esgotada. Enquanto isso, Zélia, ou melhor, Branca Rangel, protocolou oficialmente a ação contra os Alencar. A mídia explodiu. Canais de notícias não paravam de falar. Empresária misteriosa processa Império Alencar por fraude e assassinato. Manchetes sensacionalistas inundavam jornais. Mônica, ainda preocupada, perguntou: "Você tem certeza que estará segura?" Zélia sorriu tristemente. "Segurança é luxo de quem se resigna. Eu já me resignei demais." No hospital, Bia ainda se recuperava. Clarice ia visitá-la todos os dias. Sem perguntas pesadas, sem olhares de desconfiança. Apenas a presença suave e firme de uma mãe que atravessou a dor para alcançar o perdão. Numa manhã, ao levar um livro antigo que lia para Bia quando era pequena, a filha segurou sua mão de repente. "Me desculpe", sussurrou. Clarice só assentiu, com lágrimas caindo sobre a capa do livro. O perdão não precisa de palavras. Apenas tempo e amor suficiente. Beatriz, depois de dias em silêncio, também foi visitar Bia. Sentaram juntas perto da janela, observando as árvores balançarem. "Estou brava com você", disse Beatriz diretamente. "Mas também entendo, às vezes, você só queria ser vista." Bia virou-se, olhos vermelhos. "Eu não queria que você carregasse meu fardo." Beatriz sorriu de lado. "Não preciso que você peça desculpas. Só preciso que você cresça." Ao mesmo tempo, a polícia começou a convocar testemunhas e recolher novos depoimentos. Geraldo, temendo as consequências do seu próprio depoimento, pediu para entrar no programa de proteção às testemunhas. Maristela, em crise, trancou a mansão, cortou contato com todos. Os antigos aliados viraram peso. Ela ficou sozinha, no luxo vazio, percebendo que poder não prende coração nenhum. O julgamento de Juliano foi marcado. Clarice teria que enfrentá-lo, uma última vez. Amália a preparou cuidadosamente, mas Clarice apenas assentiu. Ela não tinha mais medo. A mulher que viveu na escuridão aprendeu a caminhar na luz. A audiência começou sob o olhar atento da mídia e do público. Juliano, magro e abatido, estava ao lado do advogado. Clarice foi chamada a testemunha. Diante de todos, contou tudo: o casamento falso, o controle, a solidão prolongada. Não chorou. Sua voz era firme, porém serena. Quando terminou, o silêncio tomou a sala. O promotor chamou a próxima testemunha. Zélia. Ela entrou, cabelo solto, postura digna. "Sou Branca Rangel", disse. "E sei o que os Alencar fizeram." Apresentou arquivos, cópias das transações, depoimentos de ex-funcionários. Cada detalhe foi uma agulha penetrando na verdade. Juliano tentou resistir, mas a rede se fechava. No fim, foi condenado por fraude, falsificação, extorsão e envolvimento na morte de Valéria Batista. 20 anos de prisão. Clarice saiu do tribunal, o sol já baixo no horizonte. Levantou o rosto para o céu. Pela primeira vez em anos, sentiu alívio. Não por vitória, mas por ter tido coragem de seguir em frente. Ao seu lado estavam Beatriz e Bia, 3, com muitas feridas, mas começando a aprender a se curar. E então, a pergunta que ecoava finalmente teve resposta. Quando todas as máscaras caem, o vencedor não é o mais forte, mas aquele que tem coragem de ser verdadeiro consigo mesmo. A antiga casa de Maristela, uma grande mansão escondida atrás de uma densa fileira de árvores verdes, agora parecia silenciosa, como se ela própria tivesse abandonado o sonho de poder da dona. Após o julgamento, Maristela desapareceu da mídia. Diziam que ela vendeu todos os seus bens e foi viver reclusa numa pequena cidade costeira. Uns sussurravam que ela sofria de uma forte depressão, outros, que havia começado a escrever suas memórias. Mas a verdade era que Maristela, a mulher que antes rugia como fogo, agora sentava silenciosa junto à janela todas as manhãs, tomando café frio e pensando nas escolhas feitas. Um dia, na velha caixa de correio de madeira em frente à sua casa, apareceu uma carta sem remetente. O papel amarelado trazia apenas algumas linhas. "O maior inimigo que temos não é outro,
mas nós mesmos quando acreditamos que não podemos ser amados. Maristela leu e releu a frase. Pela primeira vez em muitos anos, seus olhos se encheram de lágrimas. Ninguém sabia quem havia enviado a carta, mas talvez fosse tudo o que ela precisava para começar a perdoar a si mesma. Enquanto isso, Zélia, ou melhor, Branca Rangel, não parava. O processo contra os Alencar trouxe-lhe uma vitória inicial, mas ela sabia que a luta não era só legal. Era uma longa jornada para recuperar a honra, o passado e o futuro. Numa noite, sentada no escritório com Mônica, diante de pilhas de documentos que pareciam montanhas, Mônica perguntou: "O que você vai fazer quando tudo acabar?" Zélia ficou em silêncio por um momento, depois respondeu: "Vou plantar flores." Mônica riu, mas nos olhos de Zélia não havia brincadeira. Depois de tantos anos vivendo entre ameaças, traições e dores, ela só queria um pequeno jardim, onde pudesse tocar a terra, sentir o cheiro das folhas e ver o tempo passar devagar. E, com ou sem justiça final, o que importava era que ela teve coragem de viver de verdade. Quanto a Clarice, depois de tudo, ela não escolheu voltar ao brilho ou ressurgir na alta sociedade. Comprou uma casa pequena na periferia, com uma grande árvore de jambo na varanda, uma cozinha onde 3 pessoas podiam jantar juntas. Beatriz foi morar com ela por um tempo para ajudar a organizar tudo. Bia, após tratamento e recuperação, também visitava com frequência. Eles não eram mais uma família perfeita, mas agora eram uma família de verdade. Numa manhã, enquanto Clarice regava as plantas, Bia chegou timidamente. "Mãe, eu quero estudar de novo", disse ela. "Quero ser enfermeira. Quero fazer algo que importe." Clarice sorriu e pousou a mão no ombro da filha. "Você já começou." Beatriz foi convidada a ser assistente da diretora numa organização de proteção às mulheres. Ela ainda era forte, racional, mas aprendeu a se abrir. Num fim de tarde, enviou para Clarice uma foto. Estava no meio de um grupo de mulheres jovens, sorrindo radiante. Na legenda, só dizia: "Eu entendi." O tempo passou, as feridas foram desbotando como cicatrizes antigas, sem mais dor, mas para sempre parte do corpo. Num dia, as 3 sentaram-se no banco da varanda, o vento suave mexendo as flores selvagens que cresciam junto ao muro. "Já passamos por muito", Clarice disse baixinho. "Mas ainda estamos aqui", respondeu Beatriz. "Aqui, e mais fortes", sorriu Bia, encostando a cabeça no ombro da mãe. Um momento de paz, sem precisar dizer mais nada. No horizonte, nuvens silenciosas deslizavam. A vida continuava, com suas curvas inesperadas e lições sem nome. Mas quando todas as máscaras caem, a verdade permanece. O amor, mesmo despedaçado, torto ou tardio, tem o poder de curar o que parecia impossível. E às vezes, basta coragem para olhar diretamente para a luz. E a vida inteira muda de direção. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita.